Mais um review está no ar e hoje eu vou falar de Blade Runner, porque eu sou mesmo maníaca por ficção científica, leio tudo que me aparece, vejo tudo que me aparece, e esse é um dos melhores filmes do gênero de longe, ele tá pra mim no mesmo panteão ali de Metrópolis e 2001, meio que acima de todo o resto, enfim. Mas primeiro eu vou começar falando de como esse filme envelheceu bem. Ele é de 1982 e você assiste hoje, não parece velho, não parece falso, não parece nada. Ele é maravilhoso, visualmente muito bonito e para um filme de ficção científica isso é muito raro, porque ele depende muito da tecnologia e enfim, dos efeitos visuais ali para mostrar tecnologias futuristas, uma cidade super futurista, super movimentada e tudo mais, naves voadoras e todas essas coisas. Inclusive, a cidade de Blade Runner é uma cidade meio retrofuturista que virou uma das mais icônicas da história do cinema. E para mim ela é a Gotham da ficção científica, porque é uma cidade meio decadente e grandiosa ao mesmo tempo, com um visual meio neogótico, assim, e ao mesmo tempo muito tecnológica. Então ela tem todos esses contrastes dentro dela e marcou muito. O filme é dirigido pelo Ridley Scott e baseado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, que eu infelizmente esqueci de trazer aqui hoje para mostrar para vocês. Mas enfim, como quase todas as adaptações do Dick, que aliás é um dos autores mais adaptados do gênero, o filme é bem diferente do livro, mas nesse caso em especial, o filme ele completa o livro, ele não é pior que o livro ou melhor que o livro, os dois estão mais ou menos no mesmo nível e mostram perspectivas diferentes sobre a mesma coisa, eles realmente se complementam, dá pra você ver os dois sem ficar muito repetitivo, eles são bem diferentes. Então, enquanto o livro mostra uma perspectiva mais sociológica sobre a situação, foca muito nos humanos da história, o filme não, ele pega uma perspectiva mais psicológica, umas questões existencialistas e prefere focar nos personagens não humanos, nos androides. Então isso faz uma diferença muito grande. Além disso, o filme também tem uma estética toda especial e uma sensibilidade artística muito grande que faz a diferença. O contexto é o mesmo para os dois. Então o filme se passa num futuro, 2019 na verdade, então eles chutaram um pouquinho errado aí na data, mas tudo bem. E houve uma guerra e a Terra se tornou quase inabitável, então a atmosfera se tornou radioativa. Então grande parte da população migrou para colônias espaciais, com exceção de alguns que quiseram ficar mesmo, porque não quiseram abandonar suas casas, ou alguns que não foram aceitos, como por exemplo os chamados cabeças de galinha, que são pessoas com a mente já meio degenerada pelo efeito já da radiação. Então eles acabaram ficando aqui para degenerar cada vez mais. Inclusive no livro, um dos personagens mais importantes é um cabeça de galinha, só que no filme ele acabou virando só mais um coadjuvante. Mas interessante é que para incentivar as pessoas a irem para as colônias, eles criaram androides que serviriam de assistentes pessoais, fariam os trabalhos mais servis e tudo mais. E esses androides só podem ficar nas colônias. Só que eles foram evoluindo, criando uma certa consciência e chegou num ponto que eles perceberam que a vida na colônia não era uma boa vida para o androide, não era. Eles não tinham liberdade. E também perceberam que havia um certo sistema de segurança que permitia só que eles vivessem 4 anos. E aí eles piraram. Bom, esses androides foram chamados de replicantes pela semelhança com os humanos. E a história começa quando 4 desses replicantes fogem para a Terra. E no percurso, obviamente, matam seus donos ou quem quer que tenha se colocado no caminho. E aí, para barrá-los, para impedir que eles venham para a Terra e fiquem por aqui ilegalmente, é contratado um caçador de androides, que é o Rick Deckard, que no filme é o Harrison Ford. Bom, e aí tem duas coisas. Primeiro, esses caçadores são chamados de Blade Runners, daí o nome do filme. Eu não sei muito bem por que esse nome, mas tudo bem. E a segunda coisa é que o que eles fazem, eles chamam de aposentar os androides, mas na verdade eles matam mesmo. E isso faz com que a profissão seja um tanto quanto fria, porque os androides são muito parecidos com o humano, são idênticos fisicamente e até no comportamento. Então fica um limite ali, um limiar entre um assassinato e simplesmente um desligamento de uma máquina. Isso fica muito claro numa cena do filme, quando o Deckard sai correndo atrás de uma mulher no meio das ruas e atira nela. E aí acaba fazendo uma cena super dramática, extremamente tensa
que é a morte da primeira replicante do filme. Então, e aí você fica meio até sem saber se ela era realmente uma replicante ou não, porque a reação é muito humana. E o drama, como drama nessa cena, ele é realmente o ponto mais forte do filme. E é engraçado que quase todo mundo que vai assistir Blade Runner pela primeira vez acha que vai ver um filme de ação, porque hoje em dia, ficção científica tem muita ação, tem aventura, é um filme mais agitado mesmo, de massa e tal. E na época não era tanto assim. Então, até no confronto final, que é do Deckard contra o último dos replicantes, interpretado brilhantemente pelo Rutger Hauer, você tem a luta, mas o mais importante é o diálogo entre eles. Então você tem aí algumas palavras muito poéticas, tem alguns silêncios, tem um certo suspense, porque você não sabe exatamente aonde o vilão tá. E você tem uma expressão de tristeza na cara dele, ao invés de raiva. Você não tem um vilão que quer matar o protagonista, não, você tem um vilão angustiado. E quando ele diz a frase mais famosa do filme, uma das mais famosas do cinema, que as experiências de vida dele vão se perder como lágrimas na chuva, ele está, na verdade, expressando uma angústia muito humana, né? É uma consciência da própria morte que ele expressa ali. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. E é interessante que, enquanto os replicantes estão se tornando cada vez mais humanos, os humanos vão perdendo a sua humanidade. Isso fica mais evidente no livro, porque o livro, é claro, foca muito mais nos humanos do que nos replicantes. Então, no livro você vê dois fenômenos muito claros que acontecem na Terra, que não aparecem no filme. O primeiro deles é que os animais estão em extinção. Então se tornou comum entre as pessoas criarem animais elétricos, animais artificiais. Então é muito comum você ter na sua varanda ali uma ovelha elétrica e cuidar dela como se fosse um animal de verdade. E isso é um sinal de status. Talvez de certa forma porque mostra que você ainda é humano, você ainda cuida de uma criatura e tal. Então tem essa busca da humanidade de um jeito meio bizarro, assim, esse culto a criaturas artificiais, ao mesmo tempo que você tem um ódio dos humanos artificiais, uma coisa meio paradoxal aí. E o segundo fenômeno é uma religião, que claro, toda situação muito extrema acaba gerando um certo radicalismo, que ela se expressa numa maquininha, num aparelho que você tem em casa, e que você acessa uma espécie de realidade virtual e você se conecta com os sentimentos de um líder virtual. Então você tá ali, você se conecta, você sente uma espécie de catarse ali dentro. Isso faz você se sentir parte de uma coisa maior, de uma coisa mais... de uma comunidade, né? De uma coisa mais ampla. Você também se conecta com os sentimentos das outras pessoas que estão usando esse aparelho ao mesmo tempo. Então é uma coisa muito louca, que não aparece no filme, mas tem no livro. E uma das razões para isso é para também provar que você consegue sentir a empatia, que é uma coisa que eles acreditam que os replicantes não sentem. Então os replicantes não conseguem usar essa máquina e os humanos usam para sentir empatia com os outros. É uma coisa muito louca. E o filme tem ainda uma última diferença muito grande em relação ao livro, que é a personalidade dos personagens Rick Deckard e a Rachel, que é uma replicante que não sabe que é replicante, não sabe que ela não é humana, até uma parte aí da história que cria um grande conflito psicológico nela por conta disso. Mas no livro, ela é uma personagem super forte, ela inclusive manipula o Deckard e tal, aproveitando um pouco da fraqueza dele. E ele tem uma crise de consciência por causa da profissão, porque ele acaba conhecendo vários replicantes ali e começando a se questionar se realmente deveria estar matando eles ou não. No filme é o oposto, ele não tem nada disso, ela também não tem nada disso. Ela é que é a personagem frágil e ele acaba se aproveitando um pouco dela e até sendo violento com ela, na cena que deveria ser a mais romântica, na verdade é uma cena super agressiva. E ele não tem esses questionamentos, então ele parece que só segue ordens, ele quer matar mesmo e acabou. E não pensa muito sobre a humanidade dos replicantes e muito menos sobre ovelhas elétricas, enfim. E é interessante que, pra mim, me parece que o filme mostra o protagonista humano como menos humano do que os seus rivais. Então ele é meio mecânico, meio bruto e tal, e os replicantes têm sentimentos, eles amam, eles brincam, eles são até um pouco mais infantis ali, e eles são muito mais humanizados do que o próprio herói. Então isso
Isso eu acho que é um charme que o livro não tem, dá uma questão diferente. Blade Runner é um clássico atemporal, você pode ver em qualquer época, inclusive pode ver várias vezes ao longo da sua vida, porque é um daqueles filmes que a cada vez que você assiste, ele traz alguma coisa nova, algum sentimento novo, alguma interpretação que você não tinha pensado ainda, então é uma coisa que está sempre mudando, é muito interessante. E recomendo também, se você gosta da história, ler também o livro, o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que tem uma edição bem bacana, novinha aí da Aleph. É um livro curtinho, rapidinho de ler e que tem até uns extras bem bacanas. E não é um livro que mata o filme, pelo contrário, eles se completam mesmo. Parece que lendo os dois você tem a história mais fechadinha, mais completinha. Então vale a pena, recomendo você ter essas duas experiências diferentes. Bom, é isso aí por hoje, esse foi o nosso review. Quero depois que vocês contem pra mim o que vocês acharam de Blade Runner, o que vocês acham desse filme, gostam, não gostam, por quê? Vamos discutir. E é isso aí, me digam também que filme vocês gostariam que eu comentasse aqui no próximo review, quem sabe mais pra frente. Estou aberta a sugestões. É isso aí, se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no nosso canal e acompanhem mais vídeos aqui no youtube.com/FalaCinéfilo Oficial. Isso aí, até a próxima. Tchau, tchau!